e aí eu vou reforçar a palavra do pastor João Vitor, porque nós estamos há 10 anos nessa visão. Eu estou há 20 anos, 19 anos fez em outubro na Igreja Batista da Graça, sou pastor há 29, estou há 19 na Igreja Batista da Graça, e há 10 anos nós começamos a fazer essa transição. Tivemos altos e baixos, acertos e erros, mas eu vou dizer para você que os meus últimos 10 anos, né, foram os melhores anos de ministério que Deus me deu pela graça dele, por conta de entender essa visão. Estava dizendo o pastor Júnior, dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é um trabalho onde você vê o resultado, você vê os frutos, e onde você tem histórias para contar. Não são histórias dos outros, são as histórias daquilo que Deus faz na sua vida, na vida da sua comunidade, na vida da sua liderança, e você ajuda as pessoas a terem histórias para contar, daquilo que Deus fez na vida delas, e daquilo que Deus fez através da vida delas. Então, a minha fala é muito trabalhar em cima de alguns princípios teóricos, depois práticos, daquilo que é a visão celular. E eu quero começar dizendo para você que entender a visão celular, e você pode chamar de célula, de pequeno grupo, do que você quiser chamar. Tem gente que tem um tabu quando fala de célula, não sei como é que aqui no Vale, mas em São Paulo, há 10 anos atrás, até hoje, tem muita restrição, por conta, não, esse negócio do G12, esse negócio do não sei o que lá, não tem nada a ver com G12, G5, ginseng, ginkgo biloba, não tem nada a ver com G nenhum. Né? O que a gente quer mostrar para vocês é que essa visão é uma visão que vem do coração de Deus. É uma visão, como disse o pastor João, bíblica. Tudo que eu vou dizer para você, e que nós temos colocado aqui, tem base bíblica. Não é um modelo de igreja, não é um modelo que foi criado por A, por B, pela central que Deus deu ao Paulo Mazzoni, ao Wagner Carvalho, ao João Vitor, não. Nós simplesmente estamos compartilhando e dividindo aquilo que a Bíblia coloca para nós. Agora, para a gente viver isso, tem 3 coisas que são fundamentais e eu quero definir e compartilhar com você nessa tarde. A primeira delas é a identidade. Está ligado aqui? Não, se eu não ligar não vai, né, irmão? Deixa eu ver, está ligado. Isso, identidade. A gente precisa entender quem é você. Sabe, pensar em visão celular, a primeira coisa, pode parecer que eu vou chover no molhado, mas deixa eu dizer para você que é fundamental. Não adianta saber se você é membro de igreja, se você é pastor, se você foi batizado, se você está na igreja, se você é o fundador, se você é a coluna da igreja, isso não faz diferença nenhuma. A primeira pergunta que você precisa responder é quem você é, qual é a sua identidade. Você precisa entender que você está nesse lugar, e você só vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida quando a sua identidade for entender que você é um filho e uma filha amada de Deus. Que você teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que você nasceu de novo, que você tem uma nova vida com Jesus, que você está em Cristo, se você tem em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e precisam sempre surgir coisas novas de Deus para a sua vida. A sua identidade, se eu perguntar qual é a minha identidade, não, eu sou membro da Igreja Evangélica Missionária, da Igreja Atitude, não. A sua identidade, ela precisa marcar, ou ser marcada, pela sua identificação com Jesus. João vai dizer no seu evangelho, todos quantos receberam Jesus, os que creram no seu nome, Deus deu a eles o direito e o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então deixa eu dizer para você, e aí coloque a mão nas minhas palavras, quem não me conhece não se escandaliza, mas é o que a Bíblia diz, eu não estou nem aí para qual igreja você é, que denominação você é, se você é pastor, presbítero, diácono, quarta pessoa da Trindade, apóstolo. O que vai definir o que Deus vai fazer na sua vida é você se identificar como um filho e uma filha amada de Deus, transformado pelo poder da cruz do Calvário, redimido pelo poder da cruz do Calvário, e reconhecer que isso é o que marca a sua história, isso é o que marca a sua identidade, isso é quem define quem você é, um filho e uma filha amada de Deus, por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do que Ele fez por você. Ponto final. Nós não estamos aqui para defender a bandeira da Central, da IBG, da Igreja Evangélica Missionária, da Igreja Atitude. Não, nós estamos aqui para defender o nome de Jesus, para apresentar o nome de Jesus, para celebrar o nome de Jesus e para proclamar o nome de Jesus. Essa é a nossa identidade. A visão celular começa quando você se identifica com Jesus, quem Ele é, a sua obra na cruz e a missão que Ele nos deixou. Simples assim. Isso precisa ficar muito claro, porque quando você entende qual é a sua identidade, quando você tem clareza sobre a sua identidade, por que eu digo isso? Estava até brincando com o pastor João Vitor. O céu vai ser um lugar de muita surpresa. Pega a visão, guarda isso. Vai ser um lugar muito divertido. Porque quando chegar no céu, eu não tenho a menor dúvida. Você vai chegar lá e vai dizer assim, ué, você está aqui? Você veio, vim. Por quê? Porque eu tive uma experiência pessoal com Jesus, um encontro pessoal com Jesus. Gente que a gente acha que não vai estar lá pelo que está fazendo,
Talvez aquelas pessoas que viram Jesus ser crucificado e olharam aqueles dois ladrões lá, os que estavam de longe, quando olharam, né, pensaram, esses caras estão no inferno, está lá Jesus e esses caras vão para o inferno. Porque se você observar nos evangelhos, é só João, que estava mais próximo, que coloca aquela conversa ali, que você conhece. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem estava de longe achou que aqueles caras foram para o inferno. A gente sabe pelo relato de João que no último momento, na última hora, um daqueles dois teve uma experiência pessoal com Jesus e aquilo transformou a história deles. E Judas, que passou 3 anos vivendo integralmente com Jesus, você sabe onde ele está hoje. Então o céu vai ser um lugar de surpresas, que você vai chegar lá, vai ter muita gente que vai dizer assim, ué, você está aqui, eu estou. E você vai sentir falta de muita gente, dizer, e fulano, não veio. E Beltrano, também não subiu. Por que eu estou dizendo isso? O que define a visão para que você cumpra a missão que Deus te deu é a sua identidade, quem você é. Jesus não morreu numa cruz para você defender a sua igreja, o seu pastor, o seu ministério, a sua denominação. Jesus morreu numa cruz para que você fosse identificado com Ele, com a obra dEle e a missão que Ele confiou a você. O seu compromisso maior é com Ele, essa é a sua identidade. É por isso que eu e você somos chamados de cristãos. E você sabe disso, você conhece a Bíblia, eu espero que conheça. Cristão não é um título honroso, foi um apelido jocoso. Porque o texto diz que quando aquela turma chegou em Antioquia, a turma diz, olha, aqueles que estão revolucionando o mundo, aqueles que estão revolucionando o mundo chegaram até aqui. Como é que eles são chamados? São os cristãos. Sabe quem é cristão? É pequenos cristos. É gente que se parece com Cristo, gente que fala o que o Cristo falava, gente que age como Cristo agia, gente que obedece a Cristo, eles foram identificados como cristãos. A sua identidade precisa ser identificada com Cristo. Tudo mais é consequência. Não estou dizendo que não é importante, mas se você tiver que escolher para entender a visão que Deus tem para você, lembre que a sua identidade, quem você é um cristão, você é um discípulo de Cristo, você é um servo de Cristo, você só está aqui por causa da obra redentora de Cristo pela sua vida, ponto final. A partir daí você precisa entender a sua importância. Qual é o seu valor? Porque quando você entende qual é a sua importância, isso muda tudo. Sabe, você precisa entender que você está nesse mundo, porque de alguma maneira Deus planejou você. E aí você que é crente, tem a Bíblia aí, eu vou pedir para você me ajudar. Salmo 139, versos 15 e 16. Vamos lá, você não vai dormir, você vai ouvir minha voz de taquara rachada, você não vai dormir, você vai ser tentado depois do lanche. Mas me ajuda aí, Salmo 139, 15 e 16 diz o quê? O que a Bíblia está dizendo? Um de cada vez. Salmo está depois de Jó e antes de Provérbios, gente. Deixa eu dizer para você, sabe por que você está aqui? Porque Deus planejou você. Você não é obra da casa, você não existe porque seu pai e sua mãe se apaixonaram, ou porque houve algum outro tipo de situação, mas é porque Deus planejou você. Quando você estava sendo formado no ventre, Deus já tinha um plano para você, Deus já tinha uma vontade para você, Deus já tinha um projeto para você. Não estou falando de predestinação, estou falando de vontade soberana de Deus, de um Deus onisciente que sabe todas as coisas. Sabe qual é a sua importância? Você foi planejado por Deus, você foi programado por Deus. Deixa eu dizer para você, você está vivo hoje, amém? Olha para quem está do seu lado e pergunta, você está vivo? Está vivo? Se ele disser que não, você corre. Se ele disser que não, você está vivo. Ei, se você está vivo, deixa eu dizer uma coisa, é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer em você através de você. Porque a hora que Deus não tiver mais projeto para você, acabou. Porque é isso que a Bíblia diz, que a cada dia que você acorda, as misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Grande a fidelidade dele, elas se renovam a cada manhã. Você foi programado por Deus. Se você está vivo, qualquer que seja a sua idade, seu contexto, é porque Deus programou você para estar aqui agora, e Ele ainda tem algo para fazer em você, através de você, e pasme, apesar de você. Entenda que esse é o seu valor, essa é a sua importância. Sabe onde é o seu lugar? É aqui onde Deus te colocou. Isaías 45, 18 vai dizer isso. Quem abre aí? Já abriu não? Isaías 45, 18, lê para mim aí. Você não dizer que eu estou inventando, que isso aqui é pensamento positivo, é
Está na Bíblia. Isaías 45, 18 diz o quê? Sabe para que Deus criou tudo isso que você vê tão lindo? Para ser habitada por você. Para que você vivesse aqui nesse tempo, para que você vivesse nessa geração, para que você vivesse em 2023, para que você entendesse que essa é a sua importância, esse é o seu valor. Deus tem um projeto para você, Deus tem uma vontade para você, Deus está dando a você a oportunidade de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Você não devia estar em outro lugar, fruto dos seus sonhos, de fantasias, descontentamentos, sabe? O seu lugar é aqui e o seu tempo é hoje. Não importa o que você fez, o que você viveu, o tempo que você perdeu, é hoje. Essa é a hora, o seu valor está diretamente ligado a isso. Você foi criado por Deus, você foi planejado por Deus, você foi programado por Deus. Ei, e ainda que você tenha feito um monte de bobagens, ainda que você tenha tido, você foi regenerado por Deus. A Bíblia vai dizer que o seu valor está no fato de que a palavra de Deus diz que você foi gerado novamente de uma semente incorruptível. Sabe, todos nós aqui somos ex alguma coisa. Sabe o que eu e você conseguimos produzir naturalmente? Pecado. Esse cara é pecado. Ou alguém aqui hoje precisou dizer, nossa, que horas são agora? São 6:05, nossa, nem pequei ainda. Alguém aqui já? Caramba, esqueci de... Alguém esqueceu de pecar hoje, não? Nossa, o senhor falou, nem lembrava, nem pequei, nossa. Alguém aqui quando começa o seu dia, vai para o celular e bota na agenda, pecar até o meio-dia, vou botar um alarme, senão eu esqueço de pecar. Alguém aqui faz isso, não? Você tem que botar alarme e lembrar o quê? De orar, de buscar Deus, de cuidar. Pede árvore que produz laranja, como é que a gente chama? Laranjeira, maçã, abacate. E pecado? Pecadeiro, tu é um pé de pecado. Eu e você somos um pé de pecado. É a única coisa que a gente produz naturalmente. Sabe qual é a minha importância, a sua importância? É o fato de Jesus ter olhado para mim, para você, e ter usado alguém para nos regenerar, para nos mudar, para nos dar uma nova história, uma nova possibilidade. Então, a gente precisa valorizar isso e entender, porque se não fosse Jesus, a maioria de nós estava aqui na roça, senão todo mundo. Nós todos somos ex alguma coisa. Não, eu cresci na igreja, então, você é orgulhoso, não é nem esse, é atual. Você continua pecando com orgulho, com a vaidade, com a sua religiosidade. Aqui tem ex-viciado, tem ex-alcoólatra, mas tem ex-mentiroso, ex-religioso, ex-arrogante, ex-incrédulo. Todos nós somos ex alguma coisa. Sabe onde é que está a minha importância sua? Na graça de Deus que um dia alcançou a nossa vida e mudou a nossa história. Essa é a nossa importância. É dizer, como Paulo diz, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E sabe o que mais? A graça de Deus para comigo não foi em vão. E aí eu entendo essa questão do valor, porque você só não foi regenerado por Deus, mas Deus tem algo para fazer através de você. Ei, Deus não morreu, Jesus não morreu por você numa cruz, para você ficar cantando louvor, para você dizer que é cristão, para você, não, mas Deus tem algo para fazer através de você. Desde o início, quando Deus criou o ser humano, até mesmo antes do pecado, Ele disse, olha, eu tenho uma tarefa para você, eu tenho um projeto para você, eu tenho algo para fazer através de você. Sabe, mesmo depois da queda, Deus continua tendo algo para fazer através de mim e de você. Você não está aqui a passeio, você não está aqui para realizar os seus sonhos, os seus projetos, as suas vontades. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas entenda uma coisa, antes disso tudo, Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem algo para fazer através de você, Deus tem um propósito para você, aonde você está e aonde Ele te colocou. Você precisa entender isso, e quando a gente entende qual é a nossa identidade, e qual é a nossa importância? A sua importância não está no título que você tem, no salário que você ganha, na carreira que você tem, mas a sua importância está no fato de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. E apesar de eu e você termos estragado tudo, Ele pagou o preço através do Filho dele para nos dar uma nova possibilidade, uma nova história. E mais do que isso, a minha importância e a sua importância está no fato de que, apesar de mim e apesar de você, Deus quer usar a gente. Deus quer usar a gente. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida. E aí a gente precisa entender, então, o terceiro pilar, que é impacto. Você precisa definir e resgatar a sua identidade, você precisa entender qual é a sua importância, que a sua importância está no fato de Jesus, ou Deus em Jesus, ter resgatado a minha vida e a sua vida. E apesar de nós
por causa da cruz, Ele querer nos usar, e a gente precisa entender então, irmão, o que houve aqui? Eu apertei certo. Irmão, você resolve aí, irmão. Isso. É o impacto. Você precisa responder que diferença que você faz no mundo. Deixa eu dizer para você uma coisa, quando você entende a sua identidade, quem você é, quando você entende que o seu valor está no que Cristo fez por você, e no fato de que esse Deus, Ele quer usar você, você precisa responder então essa pergunta, que diferença que você faz no mundo? Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus está em missão. O pastor João falou sobre isso aqui. A colheita está garantida. Deixa eu dizer uma coisa mais importante, Deus não precisa de mim e de você para cumprir a missão. Até porque a gente não muda a vida de ninguém. Ou alguém aqui pode salvar alguém. Alguém aqui tem poder de libertar alguém. Alguém aqui tem poder de restaurar alguém. Alguém aqui tem esse poder? Não, quem faz isso é Deus. E Deus está em missão. Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está curando, Deus está transformando, Deus está fazendo isso. Agora, sabe qual é a grande questão? É que Deus quer você ao lado dele para formar uma equipe poderosa. Deus quer usar você como instrumento para isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entende a nossa identidade, o nosso valor, a gente entende o nosso impacto. E sabe qual é o nosso impacto? O nosso impacto é que a gente, apesar de não poder mudar a vida de ninguém, nós temos a responsabilidade de apontar o caminho. Nós temos a obrigação de apontar o caminho. De apontar o caminho, como disse o pastor João, de gente que está lá fora, que nem sabe que a solução da vida dela é Jesus, apontar para ela e causar um impacto na vida dela, de apontar, você precisa de salvação, Deus salva em Jesus. Você precisa de libertação, Deus liberta através de Jesus. Você precisa de restauração do seu casamento, a restauração do seu casamento em Jesus. Você precisa de cura física, emocional e espiritual, Deus tem poder para fazer isso. Sabe qual é o seu impacto? Não é mudar a vida de ninguém, mas entender que você é um instrumento que Deus vai usar para apontar o caminho para a vida de muitas pessoas. Sabe, entender que o seu impacto passa pela ideia de que você tem um ministério. Sabe qual é o seu ministério? É o seu serviço junto ao corpo de Cristo, discipulando vidas que vão se multiplicar em outras vidas. Você tem uma missão no mundo. Você tem uma responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Tem gente que está indo para o inferno por culpa minha e sua. Ah, eu não fiz nada para isso. Exatamente, porque você não está fazendo nada. Porque você não está fazendo nada. Tem gente que está indo para o inferno sem conhecer Jesus, ou sem ter uma experiência pessoal com Jesus, porque talvez você não assumiu a sua responsabilidade. Como o pastor João colocou aqui, o cara foi 8 vezes, decidiu 8 vezes, mas não teve mudança. O que ele está fazendo? O cara está na Austrália. Eu continuo orando, eu continuo fazendo, porque essa é a missão. Esse é o impacto. Talvez, como é que é o nome dele, João? Arthur. Talvez a única igreja que o Arthur vai entrar e vai conhecer, o único evangelho que ele vai conhecer é através da vida do João. Talvez a única oportunidade que ele vai ter de conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, é a vida do João. Sabe, tem gente que você conhece, que você joga a bola junto, que você trabalha junto, que está na sua família, que está na sua faculdade, que está na sua vizinhança, nunca vai entrar numa igreja como essa. Nunca vai parar para ouvir um sermão. Talvez tenha até ojeriza isso. Mas você pode ser um instrumento de impacto na vida dessa pessoa, para mudar a vida dela, não somente para agora, mas para toda a eternidade. Então entenda uma coisa em nome de Jesus, a sua missão é a mais importante obra da sua vida. A sua missão, não como uma opção, mas como um compromisso. É entender que Deus está em missão e fazer uma escolha. É como disse a missionária Nauzira Nascimento, que eu admiro demais. Foi missionária em Angola, talvez você já tenha ouvido falar nela. Dedicou a vida dela para pregar o evangelho em Angola. E aí quando todo mundo saiu de lá no meio da guerra, ela ficou. E ela disse que a oração dela é o seguinte: Deus continua agindo em Angola. E a oração dela é: Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo em Angola. Deus, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Aonde Deus está agindo, eu quero estar lá. Aonde Deus está tratando, eu quero estar lá. Aonde Deus está agindo, eu quero estar lá. Sabe, tudo que se pode fazer para alguém fora de Jesus Cristo, guarde isso. Vai terminar quando a vida dessa pessoa chegar ao fim. Mas quando você se une a Deus, aquilo que Ele está fazendo na vida de uma pessoa, o impacto disso é para toda a eternidade. Você pode dar uma cesta básica, mas quando ela morrer, isso vai terminar. Você pode dar roupa, você pode dar ensino, você pode dar amor, você pode dar afeto, tudo bem, isso é importante, mas isso,
Quando a morte chegar, isso vai ficar. Mas quando você leva o evangelho de Jesus, o poder de Jesus sobre a vida dela, isso vale para toda a eternidade. É contar a ela como obter a vida eterna em Jesus. Sabe, quando você entende qual é a sua identidade, quando você entende que o seu valor está no que Cristo fez por você, e apesar de você, e quando você entende que você pode causar um impacto eterno na vida de pessoas com quem você convive, você então entende, precisa entender que você tem um chamado com um propósito de Deus para a sua vida. E você não está aqui numa tarde de sábado, né, porque é mais fácil, mas você precisa estar aqui porque você precisa entender que a sua missão é o custo mais precioso da sua vida. Você precisa entender que missão não é algo que você agrega à sua vida, é algo que substitui todas as outras coisas da sua vida. Não é vir aqui e dizer assim, não, Deus abençoa os meus planos, Deus abençoa a minha vontade, Deus abençoa isso, é dizer, não, onde é que Deus está abençoando? É lá que eu quero estar. O que nós estamos trazendo para você, para te lembrar, para relembrar, ou para talvez abrir essa visão para você, isso funciona. Isso é bíblico. Deus está salvando a pessoa através de células, Deus está curando a pessoa através de células, Deus está restaurando a pessoa através de células. Deixa eu dizer para você, eu sou pastor há 29 anos. Por que eu digo que os últimos 10 anos foram os melhores da minha vida? Porque muita gente conheceu o Evangelho e Deus usou a minha vida num púlpito, ensinando. Mas quando eu fui confrontado com a visão celular, eu parei para pensar que eu nunca tinha ganho alguém de maneira pessoal para Jesus. O Marcelo, o pastor Marcelo, uma bênção. Porque eu não sou um evangelista nato, não é meu negócio, é ensino. E dentro da visão celular, confrontado com isso, eu falei, não, Deus, eu preciso causar impacto na vida das pessoas. E fui confrontado a fazer isso com os meus vizinhos. Eu morava na época 15 anos no mesmo lugar. Sabe o que eu descobri? Que eu não conhecia nenhum dos meus vizinhos. Por quê? Porque eu estava na igreja, estava trabalhando, estava fazendo, estava pregando, mas os meus vizinhos ali, eles estavam indo para o inferno, e apesar de eu ser um crente de Jesus, identificado com Ele, apesar de saber que o meu valor e a minha importância estava na obra que Cristo fez por mim, os meus vizinhos estavam indo para o inferno, porque eu simplesmente não estava fazendo nada. E dentro da visão celular, eu abri uma célula, nós estamos indo para a 6ª multiplicação agora, 7ª multiplicação agora esse ano, final de ano, nós chamamos de pequeno grupo. Eu aprendi com outro pastor, dizer, como é que eu faço? Né? A gente mora em casas, não é, né? Em São Paulo, disse, comece a orar, é estratégia, é a visão, é o propósito de Deus. Sabe o que eu fazia? Quando eu ia, comecei a ir a pé para a igreja, que não é tão longe, e eu orava. Dizia, Senhor, abençoa fulano, salva, se não for crente, salva, liberta, me dá uma oportunidade. Não conhecia, estava ali há 15 anos, não conhecia, não tinha relacionamento. Você quer não encontrar um pastor, se ele é pastor trabalhador, você vai na casa dele, geralmente ele não está lá. É muito raro, né? Antes da pandemia principalmente, hoje tem muito home office. Então eu não conhecia as pessoas. E eu comecei a sair, e eu saía, e eu orava, salva. E toda quinta-feira a célula dizendo assim, eu preciso alcançar os meus vizinhos, eu preciso gerar impacto na vida deles. O fato de eu estar há 15 anos e... Até que um dia eu voltando da farmácia, que era do bairro, na minha folga segunda-feira, de chinelo, bermuda, uma sacolinha da farmácia, um picolé. Voltando, aí um sujeito estava tirando o carro dele da garagem, me parou e disse assim, por favor. Eu falei, pois não, o senhor é o pastor da igreja ali? Eu tomei um susto. Eu falei, não estou nem vestido de pastor. Eu falei, não é pela roupa, não estou com Bíblia, não estou com... Eu falei, isso, olha, posso falar com o senhor? Eu falei, pois não. Para resumir a história, ele era um engenheiro e disse assim, ó, pastor, eu fui um cara que conhecia a religião e tal, mas tive tanta decepção, que eu assim, desisti de tudo, não acredito em nada, e eu só não consigo me revoltar contra Deus. Eu sei que Deus existe, mas... Então eu chamei o senhor aqui, por quê? E eu quieto. Só para abrir um parênteses, 2 meses antes, eu tinha começado a fazer isso, orar para os meus vizinhos. Aí ele disse assim, ó, pastor, há uns 2 meses atrás, essa revolta minha, eu já pensei em suicídio, já escrevi 2 vezes uma carta de despedida para minha família. E aí eu passei não, estava aqui em casa, nessa busca, entrei no YouTube, vi um culto lá e alguém pregando, e gostei, e comecei a assistir. Comecei a assistir os sermões, as mensagens, os cultos. Eu falei, quanto tempo faz isso? Uns 2 meses, seu Juan. Falei, então, e era o senhor que estava lá. Eu falei, é mesmo? É. Mas pastor, não fazia nem ideia de onde era. Aí cerca de 1 mês atrás eu passei de carro na avenida, eu olhei e beijei, eu falei, ué, eu acho que essa aqui é a igreja que eu estou vendo. Eu cheguei em casa, entrei no YouTube, e aí disse para minha esposa, ó,
essa igreja que eu estou vendo o pastor é aqui no bairro. Ela é mesmo, é a igreja do bairro. Aí eu falei, não, mas eu não vou na igreja. Aí, pastor, menos de um mês, depois que eu vi isso, eu falei, quanto tempo faz? Menos de um mês. O senhor passou por mim aqui na rua. Aí eu falei, acho que é o pastor do YouTube. Eu corri, liguei o YouTube e falei, é o cara, ele mora aqui perto. E eu estou só orando e estou. Ele falou, pastor, já teve dia aqui de a gente quase trombar, mas eu não tive coragem de falar com você. Eu angustiado. Mas hoje, quando eu vi o senhor vindo lá na esquina e ia tirar meu carro, e vi o senhor de bermuda, chinelo, com uma sacola da farmácia, um picolé na mão, disse, esse cara é normal, eu vou falar com ele. Esse cara é normal. E aí eu comecei a conversar com ele, falei, e ele falou assim, ó, tá, eu falei, não, mas eu não vou na sua igreja. Eu falei, não, cara. Aí eu falei, eu sou seu vizinho, moro aqui na esquina, 50, 100 metros da minha casa. Falei, cara, você não quer ir na igreja? Beleza, mas toda quinta-feira, a gente tem um grupo que se reúne aqui na minha casa. Mas o que tem lá? Eu falei, cara, a gente se reúne. Mas o que tem lá, pastor? Eu falei, cara, a gente lê a Bíblia, conversa sobre a Bíblia. Ah, então é pregação, é um culto de pregação, estudo bíblico. Eu falei, não. Ele, não é estudo bíblico nem pregação. Ele falou, não, pastor, mas o que acontece? Eu falei, a gente ora. Ah, é uma reunião de oração. Eu falei, não é reunião de oração. Ele, não é reunião de oração? Eu falei, não. Mas o que vocês fazem? Eu falei, a gente canta. Ah, então é encontro de louvor. Eu falei, não é encontro de louvor, não. Aí ele já estava assim, como assim? Não é encontro de louvor? Mas o que vocês fazem? Eu falei, cara, a gente é crente, então a gente come pra caramba e tal. Ele riu e tal. Eu falei, cara, assim, tem oração, mas não é culto. Eu falei, não. Não é estudo bíblico? Eu falei, não. Não é reunião de louvor? Eu falei, não é reunião de louvor. A reunião não é de louvor. Falou, o que vocês fazem? Eu falei, cara, é um grupo de pessoas que a gente fala da vida, nós somos cristãos, a gente lê a Bíblia, a gente compartilha, a gente ora uns pelos outros. Aí eu falei, César, pastor, tá, mas qual é a roupa que eu tenho que usar para ir lá? Eu falei, cara, você só não pode ir pelado, vai ficar estranho pra caramba. Agora, como eu estou na minha casa, era uma época quente, eu falei, você vai me contar de bermuda, chinelo, camisa, tal, você vai do jeito que você... É na minha casa, eu estou te chamando para ir na minha casa. Aí ele ficou meio assim, disse assim, eu vou ver. E aí nesse processo, ele era engenheiro, a gente estava em construção, eu falei de obra, a gente começou a conversar de um monte de coisa. Aí ele me deu o WhatsApp dele, e ele disse assim, eu não gosto de pastor, no começo da conversa, eu quero dizer que eu não gosto de pastor. Eu falei, tudo bem. Aí ele me deu o contato dele, eu falei, esse cara vai achar que eu estou evangelizando, querendo levar para a minha igreja, eu não dei o meu contato, nem a conversa foi, eu peguei o cartão dele, falei, o dia que você quiser, ele falou, minha esposa está estudando, o dia que der. E aí, naquele dia à noite, ou no dia seguinte, o Espírito Santo me incomodou, disse, você tem que falar com esse cara. Eu falei, mas como é que eu vou falar com esse cara? O cara vai achar que eu estou querendo, o cara não quer saber de religião. Aí o Espírito Santo me deu um insight. Eu sou batista insight. Se eu fosse pentecostal, eu dizer que era revelação, mas é tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Eu sou batista-costal. Falei assim, manda o seu contato para ele. Aí eu mandei uma mensagem, falei assim, Sander, aqui é o Marcelo, seu vizinho. Não tem... Cara, desculpa a minha deselegância, está aqui o meu contato. Se você precisar de mim para alguma coisa, esse é o meu WhatsApp. As 2 semanas seguintes, de vez em quando ele passava em frente de casa, né, e eu dizia, Sander, aqui é o PG e tal, né, e para resumir a história, algum tempo depois, não lembro exatamente quando, eu estava no domingo à tarde na igreja, nossa celebração começa às 18 horas, era umas 5h30, 5h40, o menino que coordena a recepção do estacionamento chegou, esbafou e disse, pastor, tem um cara aí te procurando, ele é mulher, eu falei, um cara me procurando, é Sandy Júnior, Sandy sei lá o que, é um nome estranho. Aí antes de eu perguntar quem era, entra o Sander com a esposa. Eu tomei um susto. Aí eu falei assim, cara, o que houve? Ele falou, pastor, vou dizer para você. A sua conversa ali, eu passava as quintas-feiras, eu via vocês cantando na sua casa, você não sabia, eu passava a pé, eu fingia que era na padaria, e eu via vocês cantando lá, eu via vocês, ele falou, eu quero ir lá na sua casa, mas resolvi vir aqui, porque, e principalmente, no dia que o senhor me mandou o seu contato de WhatsApp, eu virei para minha esposa e falei assim, André, esses caras são diferentes. O cara abre a casa dele, me chamou para ir na casa dele, conversar de Jesus, pastor, eu jamais entraria num templo. Mas eu vim aqui porque eu quero saber o que vocês têm que é tão diferente de tudo que eu ouvi a respeito desse evangelho e desse Jesus. E aí naquela semana o Sander começou a ir da nossa igreja, no meu pequeno grupo, ele levou quase 1 mês, 2 para voltar aí no templo. Para resumir a história, o Sander hoje é o líder do meu pequeno grupo, ele é supervisor de rede,
Ele é um dos líderes da igreja. Eu batizei o Sander, eu fiz o recasamento do Sander, e é um cara apaixonado por Jesus, e foi um dos primeiros vizinhos que Jesus ganhou. E aí foi uma coisa muito interessante, que o Inar estava no dia que eu batizei o Sander, que é um dos pastores da Central. E aí, no dia que eu batizei o Sander, eu contei essa história para a igreja. E aí o pastor Inar falou um negócio dizendo, olha, até hoje era o CNPJ, era o pastor Marcelo, porque lá na igreja, quando nós batizamos, quem discipulou a pessoa e levou até Jesus, entra no batistério e batiza junto. Aí ele disse, isso não é o CNPJ, é o CPF, não é o pastor Marcelo que está trazendo essa pessoa para Jesus, é o Marcelo. Sabe, eu comecei a entender que o impacto que eu poderia e deveria causar nas pessoas não era por causa do título que eu tinha, da função que eu tinha, mas por causa da minha identidade, por causa do valor que eu tinha para o Senhor, que eu não precisava de ter teologia, eu podia na sala da minha casa, do jeito que eu sou, talvez de bermuda, de uma maneira muito simples, mudar a eternidade de alguém que tinha pensado até em tirar sua própria vida. Sabe, eu digo para os líderes da minha igreja que eles foram chamados com um propósito. Quando você entender a visão celular, entender esses 3 pilares, identidade, importância e impacto, você vai perceber que aquilo que você espera acontecer aqui no domingo no final do culto pode acontecer na sala da sua casa, na garagem da sua casa, no seu local de trabalho, porque Deus está em missão. Deus está salvando, curando, libertando. E talvez você diga, mas eu não sei como evangelizar. Eu também não sou evangelista. E os meus vizinhos, eu não precisei chamar nenhum deles. Ele me parou e me pediu para falar de Jesus para ele. Sabe, você foi chamado com um propósito. A Bíblia está repleta disso. Adão foi chamado por Deus para cuidar. Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Você pega o apóstolo Paulo, ele teve um chamado de Deus muito claro para a vida dele. Você precisa entender que você foi chamado com um propósito da parte de Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Você precisa alimentar essa visão. As células, na verdade, elas não são um modelo mágico, não é apenas uma reunião no lar, com lanche no final, não é culto de estudo bíblico, não é culto de louvor. Eu não menti para aquele cara. Porque célula não é reunião de estudo bíblico, célula não é reunião de louvor, célula não é reunião de oração. Na verdade, célula é tudo isso junto. Célula é um lugar onde você busca ganhar, edificar, treinar e enviar pessoas a apresentar vidas a Jesus. Esse negócio está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Você pega a história de Jétro com Moisés, você conhece, depois você estuda lá, a ideia de, em vez de uma pessoa só, o pastor ficar se matando, nós temos que ganhar o Vale do Paraíba para Jesus. Mas no final das contas, a gente acha que é o pastor que tem que fazer isso num sermão, pregando, numa reunião, numa conferência. Agora imagina se cada um de vocês que está aqui, durante um ano, investir a sua vida em gerar impacto em uma pessoa que não conhece Jesus na sala da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na garagem da sua casa. Sabe, isso é bíblico. E a Bíblia, o pastor João já colocou isso aqui, o Novo Testamento está repleto. A gente olha, às vezes, para o Novo Testamento, a gente fala em igreja, a gente pensa em templo. Deixa eu dizer para você, não tinha prédio no Novo Testamento. Não existia. Eles se reuniam no templo e nas casas. Sabe que templo que é esse? É o de Jerusalém. É um templo judaico. Porque os primeiros cristãos, eles vinham do judaísmo. Era a referência que eles tinham. Eles sabem onde eles se reuniam? Era no estacionamento. Era o grande ajuntamento, não tinha prédio, não tinha direção, não tinha planejamento estratégico, não tinha diretoria, não tinha estatuto, não tinha orçamento. Mas tinha gente que entendia a sua identidade. Tinha gente que sabia que o seu valor estava na obra que Jesus tinha feito pela vida deles. E tinha gente que sabia que precisava causar um impacto na vida de outras pessoas que não tinham conhecido esse Jesus. E aí você olha no Novo Testamento, o texto diz que eles partiam pão de casa em casa. Eles faziam isso no templo, no pátio do templo, de casa em casa. O Paulo vai dizer que vocês ensinem publicamente e de casa em casa. Paulo vai escrever para a igreja que está onde? Na casa das pessoas. Colossenses, a igreja que está na sua casa. Filemão, a igreja que está na sua casa. E deixa eu dizer para você, igreja não é prédio. Igreja é gente. É gente que entende a sua identidade. Gente que sabe que a sua importância está na obra de Cristo. E gente que sabe que tem o dever de causar impacto na vida das pessoas que estão indo para o inferno. E que se você não fizer nada, a vida delas vai terminar no inferno. Sabe, quando a gente olha para a história da igreja, eu sou historiador,
Prédio tem muito pouca importância, estrutura tem muito pouca importância. E deixa eu dizer para você uma coisa que eu tenho uma grande suspeita: quanto mais se pensa em estrutura, menos se prega o Evangelho. Quanto mais se foca em estrutura, menos se prega o Evangelho. Quando a gente olha para a simplicidade, o pastor João colocou aqui, esses caras não tinham nada, 3 mil, chegou uma hora e pouco, não dava nem para contar. Sabe o que me admira na Central, e há 10 anos eles causam impacto na minha vida? Tem prédio, mas prédio é consequência, o prédio vem depois. É muito engraçado, a gente ri, eu estava conversando com o pastor Edgar. Quando a gente olha para a Central, que eles vão através do não está cabendo mais, a gente tem que achar, ele estava dizendo aqui agora, temos que fazer um batismo, estamos atrás de lugar, não tem, mas vai ter batismo e tem gente para batizar. A gente não sabe nem onde vai fazer, tem 1000 pessoas, porque o lugar vem depois, o prédio vem depois, a estrutura vem depois. A gente passa, vamos plantar uma igreja, o que a gente faz? Vamos achar um lugar, um prédio, não tem ninguém. Não se orou por ninguém naquele lugar, não se investiu em ninguém, não se planejou como ganhar, mas igreja não é prédio. Sabe o que você precisa para que o Vale do Paraíba seja impactado aqui? É gente disposta a promover impacto na vida de pessoas. Isso pode ser na sala da sua casa, pode ser na hora de almoço. Eu tenho um líder de célula meu, sabe onde é que começou a célula dele? No horário de almoço. Com 2, 3 pessoas ele começou a compartilhar, era 1h30 de almoço, ele usava 45 minutos, pediu autorização, o negócio começou a crescer. Aí a dona da empresa, ela é engenheiro, ela diz assim, nós vamos aumentar a hora de almoço para 2 horas, você usa 1 hora para fazer isso que você está fazendo e 1 hora para o almoço, porque isso está mudando a vida da nossa empresa. E gente ali que nunca foi na minha igreja, não é minha ovelha, porque nós não estamos construindo uma igreja, uma denominação para nós, como ele disse, é a igreja de Jesus, a igreja que está trabalhando em prol do reino. Gente ali que foi restaurada, gente que estava afastada, gente que foi liberta das drogas, gente que foi curada pelo poder do Evangelho. Eu nunca tive lá, meu ministério de adoração nunca teve lá, nunca teve uma escola de líderes lá, mas por conta desse meu irmão, esse meu líder, que passou pela escola de líderes, entendeu essa visão que nós estamos compartilhando para você, ele disse, pastor, eu quero abrir uma célula no meu trabalho. Eu posso? Eu falei, você deve. Ele falou, pastor, eu não sei pregar, eu sou engenheiro. Eu falei, o que você faz? Ele é líder de uma célula na casa dele. Eu falei, isso que você faz na sua casa, você faz no horário de almoço. Você vai orar, você vai explicar a Bíblia, você vai cuidar das pessoas. Ele disse, pastor, mas como é que vai fazer para mudar a vida das pessoas? Eu falei, isso não é problema seu. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Seu impacto é apontar o caminho. Seu impacto... Então, a gente faz parte desse novo modelo de Deus para a igreja do Novo Testamento, que o resultado a gente vê no decorrer da história. Sabe, a gente precisa entender aquilo que a gente chama que é a igreja de 2 asas. Agora, tem gente que pega a igreja, deixa eu dizer para você, não sai daqui, nós somos uma igreja de célula, vamos dividir em 10 grupos, com 10 líderes. Tem uma grande diferença de igreja com células e igreja em células. E a gente, com a experiência que a gente tem na internet, tem visto muito isso. A pessoa vem, entra no Conexão, pega o material, aí dá treinamento e diz, nós vamos dividir. Ei, tem que seguir o processo. Não é dividir em grupos menores, botar um líder e fazer uma igrejinha, fazer um cultinho. Não. Sabe qual é a diferença básica? Numa igreja com células, o trabalho é só mais uma atividade da igreja. Igual o ministério de jovens, de homens, de mulheres, é mais atividade. É mais um compromisso na agenda. Na igreja em células, as células elas são atividade. Por quê? Porque a célula é a igreja. A célula, o que acontece no domingo aqui, acontece na terça, na quarta-feira, na casa da pessoa. Por isso que eu disse para o Sander, lá tem louvor, tem adoração, tem palavra, tem, e pasmem, tem salvação, tem cura, tem libertação. Porque o mesmo Espírito de Deus que está aqui, quando você resolve ser uma célula e ser igreja também na sua casa, é o mesmo Espírito de Deus que vai estar lá. E Deus vai usar você. Deus vai salvar a gente lá. Sabe o que impactou a minha igreja, na visão celular? Foi quando os membros da minha igreja perceberam que não precisavam de mim, do ministério de louvor, de um som legal, para que Deus pudesse mudar a história de pessoas que nunca entrariam no nosso tempo. Quando as pessoas começaram a ver a gente da sua família, do seu ambiente de trabalho, serem salvas, libertas, curadas e restauradas, na sala da sua casa, na garagem da sua casa, no horário de almoço da sua empresa, viram o poder de Deus e pasmem, usando a vida deles para isso. Sabe, numa igreja com células, o pastor nomeia um dirigente para o ministério. Na igreja em células, pastor, presta atenção, que esse foi um erro que eu cometi lá atrás. É o pastor que está à frente do movimento, sustentando a visão e estabelecendo metas. As células não são um departamento, elas são a igreja. Uma igreja com células, para se resolver um assunto,
tem que passar por um monte de departamentos, esperar a palavra final do pastor, aí na igreja em células, tudo gira em torno do trabalho. Nada pode substituir o papel das células que representam a vida da igreja. Ah, o irmão está precisando de oração. Ah, vamos para o ministério de ter. Não, você ora ali na célula. Você aconselha ele na célula. Por isso que tem escola de líder. Porque liderança, mas eu não sou um líder, eu não sou. Deixa eu dizer para você, liderança não é posição. Liderança é influência. E se a sua identidade é um cristão, você precisa ter influência. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo no mundo. Você precisa influenciar o ambiente onde você está. Você não precisa saber pregar. Você não precisa saber teologia. Você não precisa conhecer de cor os livros todos. Não. Você precisa estar disposto a ser uma influência na vida das pessoas que estão naquele lugar. Você precisa estar disposto a causar impacto na vida daquelas pessoas ali. Sabe, a gente às vezes vai montar uma célula, eu vou fazer uma reunião. Deixa eu mostrar para você, né, o que não é uma célula. E aí nós estamos na parte prática. Você precisa entender a sua identidade, a sua importância e que você tem o dever de gerar impacto na vida das pessoas. Mas tem gente que vai abrir célula, não, nós vamos dividir o pessoal em grupo, vamos botar alguém para falar, vamos botar... Isso aqui não é uma célula. Dá uma olhada. Tem um áudio aí no vídeo. O vídeo vocês colocaram aí, não? O vídeo não está rodando, ele não está aí na tela não. É só o áudio. Ao vivo é desse jeito mesmo. Dá para ir, se não der, não tem problema não. A gente dá? Não, espera, estou operando. Temos até meia-noite. Ninguém mora lá, tirando o pastor João, ninguém mora mais longe do que eu aqui, não? Então não precisa ter pressa. É só para você entender na prática, né? Eu sei que essa igreja trabalhou com células, e às vezes ela fecha, ela não funciona. É porque tem gente que não entendeu, que é muito mais simples do que parece. Eu quero mostrar para você o que não é célula, o que não é pequeno grupo. Imagina se eu digo para o Sander, é culto de reunião de oração, ele dizia, reunião de oração. Ele dizia, ele tinha passado por um monte de igreja. Ó,
Um pastor que eu gosto muito que diz assim, às vezes a gente ri daquilo que devia fazer a gente chorar. Porque qualquer semelhança, talvez, com aquilo que um dia você achou que era uma célula, um pequeno grupo, e acabou e não deu em nada, não é uma mera coincidência. Abrir célula não é para dizer que você tem, que você faz, mas é para gerar impacto na vida das pessoas. E aí tem um jeito certo de fazer. Tem um caminho certo de fazer. E se essa igreja está há 20 anos e saiu de 200 para 25 mil pessoas, alguma coisa eles têm para ensinar para a gente. Alguma coisa e alguma razão tem para dizer, tem que ser desse jeito e não daquele. Esse é o melhor caminho. Sabe, deixa eu terminar dizendo para você, sabe o que não é célula? Se você está pensando em entrar nisso, não é grupo de oração, não é grupo de estudo bíblico, não é grupo de comunhão, não é grupo de cura interior, não é ponto de pregação, não é grupo terapêutico. O que é célula? Célula é tudo isso junto. Célula é a igreja que se reúne aos domingos, nos cultos de celebração e durante a semana nas casas com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar e servir. Célula é relacionamento, célula é estilo de vida, para desenvolver, para quê? Um espírito de comunhão, nutrindo os membros, capacitando para serem testemunhas do Evangelho do poder de Deus, para que seus membros se tornem íntimos, ajudando-se mutuamente, praticando o amor e o serviço, aprendendo a orar, porque tem crente que não sabe orar, aprendendo a perdoar, amar o próximo, a compartilhar a fé, suas necessidades, enxergar as necessidades do irmão e exercitar os dons espirituais. Célula, sabe para quê? Para capacitar líderes a levar o evangelho a todas as criaturas, multiplicando vidas e fazendo discípulos de Jesus. Sabe qual é o objetivo de uma célula? Comunhão. Sabe por quê? Porque comunhão, ela é o sangue do corpo de Cristo. Comunhão retira impurezas, é como o sangue no corpo. Comunhão mata germes. Comunhão alimenta a célula. Comunhão traz energia. Comunhão mantém a temperatura. Sabe, célula, ela deve ter como objetivo a edificação, que é a capacitação que vem de Deus. A célula oferece um ambiente para crescimento espiritual que num cultão como esse não tem como. Aprendizado prático de disciplina e amor, através de ouvir a palavra de Deus e do comprometimento com as funções e privilégios da igreja local. Sabe o que é o objetivo de uma célula? Evangelismo, ganhar vidas para Cristo. Alimento, proteção, ensino, disciplina, amor, cuidados básicos para a gente que precisa ser cuidado. Que entrega a vida a Jesus aqui, e ninguém nunca mais sabe o nome dela, ninguém sabe como é que ela está. Lembra da parábola do semeador? Tem muita semente que as aves, Satanás está mandando aves para tirar essas sementes. Tem semente que cai no solo cheio de espinhos. Tem semente que não cria raízes profundas. Ei, na célula você cuida. Na célula você rega. Na célula, quando vem as distrações, quando vem os pássaros, você enxota. E você deixa o Espírito Santo fazer com que aquela semente ali brote, ela germine. O objetivo da célula é serviço. É entender que cada crente é um ministro e que cada um recebeu um dom. Na célula, os dons são exercitados para serviço mútuo. Sabe, eu quero terminar minha palavra dizendo isso para você. Nós não viemos aqui e nem queremos criar um grupo aqui no Vale para dar um novo modelo, para dar a fórmula mágica de crescimento. Mas pelo menos para mim, como alguém que há 10 anos teve essa virada, dizer para você que isso é algo de Deus. Agora, tem que ser feito do jeito certo para gerar impacto. Eu sei que aqui na Igreja Evangélica Missionária já teve esse processo, muitas igrejas se frustram com isso. Nós estamos vivendo isso lá na nossa igreja, uma reciclagem nesse processo. Porque célula tem que ter saúde, célula tem que ter serviço, célula as pessoas têm que se envolver, célula tem que multiplicar. Tem que multiplicar. E aí eu termino a minha fala mostrando isso para você. Tem estágios, eu não sei se você sabe. Geralmente elas passam por 5 etapas, para você entender isso, da lua de mel, dos conflitos, da comunidade, do ministério e da partida. Um pequeno grupo saudável, uma célula saudável, ela precisa viver isso. Qual é o estágio da descoberta? E vocês que vão começar a escola de líderes, vocês que vão começar a abrir a célula, tenha isso na sua cabeça, não é para sempre. Não é para ficar 5 anos, não é para dizer, olha, a síndrome da tenda de Pedro, Jesus está aqui, a glória de Deus está aqui, vamos fazer 3 tendas e ficar para sempre aqui. E lá embaixo, Satanás estava deitando e rolando com o filho daquele homem, mas o que Pedro queria, vamos ficar aqui, igual a gente que ou no culto, ou vai abrir a célula pequeno grupo, não vamos explicar não, vamos ficar que está bom, Deus está tão bom aqui, ei. A lua de mel é o primeiro estágio, é destinado a que os membros possam se conhecer uns aos outros. Nesse estágio a gente tem que destacar e valorizar amizades, interesses comuns. Mas depois da lua de mel,
A sua célula, o seu pequeno grupo vai passar pelo estágio da transição, que é a etapa dos conflitos. É normal. Os membros começam a tirar suas máscaras. Se é uma célula mesmo, as pessoas começam a se enxergar. Está toda semana ali, está se vendo. Não tem como. Você começa a abrir o coração, você começa a querer confiança, começa a ver confissão de pecados, começa a ver tratamento. Como resultado, as pessoas vão aprender a confiar umas nas outras, a ponto de deixarem de lado as suas diferenças. O terceiro estágio, eu chamo de estágio de comunidade. As pessoas possam se conhecer mais, aumentam a comunhão. Isso vai produzir enriquecimento. Cuidado, não fechar o grupo. Está tão bom aqui, né? A fase da comunidade, da comunhão, não pode parar. E sabe por que muita célula morre? Porque para aqui. A célula saudável, ela tem que viver o estágio do ministério. É onde nós desenvolvemos o potencial de cada membro. É hora de distribuir tarefas, focar no evangelismo, na consolidação de novos membros. O líder tem que acompanhar de perto o líder em treinamento, para que a sua liderança cresça a cada dia. E aí chega o ápice final. Geralmente esses ciclos, o ideal é que dure 1 ano, é o que a gente sugere. É o estágio da partida. Líderes novos são levantados e treinados para liderar, enquanto novos membros se juntam ao grupo. Quando o grupo se torna grande suficientemente, ocorre a multiplicação. Sabe, não tem coisa melhor do que gente como o Sander, que eu conheci, como alguém que estava tentando tirar a vida, que odiava pastor, odiava igreja, e que hoje traz os amigos, traz os vizinhos, e continua a gerar impacto onde Deus o leva. Não tem coisa melhor do que você ser um instrumento de Deus para fazer com que as pessoas reconheçam a verdadeira identidade delas que está em Jesus. Não tem coisa melhor você viver a sua vida para fazer com que as pessoas entendam que a importância delas está no amor que Deus tem por elas e naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela vida delas, que pode dar a elas uma nova história. Não tem coisa melhor você ver gente que um dia chegou na sua célula pedindo para morrer e que quer agora viver para impactar a vida daqueles que estão morrendo e com a sua própria história, com o seu testemunho, mudar a história delas. A minha oração e o meu desejo é que você queira viver isso. Vou dizer de novo, sou para 29 anos. Eu tinha muitas histórias para contar do que os outros faziam, do que a igreja fazia, do que o ministério fazia. Eu contei uma, mas poderia contar pelo menos 10 ou 12 histórias, de homens e mulheres, um que é o meu anfitrião, que era o tio Nelson, que tinha tentado suicídio. Numa das estratégias do dia do amigo, uma noite para comer pizza. Ele foi convidado para estar lá, foi para comer pizza, Deus foi mudando a vida dele, ele não ouviu uma música de apelo, não ouviu um belo sermão, não teve numa noite de louvor, mas numa célula, num encontro como esse, ele abriu o coração dele para Jesus e disse: eu acredito nisso que vocês estão falando, e abriu o coração, pensei em tirar a vida. O Nelson hoje é o anfitrião do nosso pequeno grupo, alguém apaixonado por Jesus, e que disse: a minha casa e a minha vida estão abertas para que as pessoas sejam alcançadas por esse Jesus, como eu fui alcançada. Ele era casado com uma mulher há 32 anos, aqui ele chamava de ratazana de igreja, porque era cristão e orava. Ele disse: é uma ratazana, você fica indo para a igreja, dá dinheiro para pastor. Ele disse: eu jamais vou numa igreja. Ele achava que naquele dia estava indo só comer pizza, numa reunião que o pequeno grupo e a célula, que ele não sabia nem o que era, estava fazendo. Comer pizza de graça, ele ainda brinca, ele é gordinho. Eu falei: qual gordinho que não vai? Ele foi comer pizza. Mas nós tínhamos uma intencionalidade de gerar impacto na vida dele e de tantas outras pessoas que nós convidamos. Ele só foi comer pizza. E ele brinca, ele gosta de pescar, ele disse: eu fui para comer pizza, mas tinha um anzol /8 pronto, do tamanho. Ele diz: naquela noite eu fui fisgado, eu até me debati, mas eu não consegui e não consigo mais largar de Jesus. E ele diz: sabe por que eu abro a minha casa todos os dias, toda semana? Porque eu quero que os meus amigos sejam fisgados por esse anzol que vai ser lançado. O impacto que foi gerado na minha vida, eu quero gerar com aquilo que eu sei fazer na vida de gente que está indo para o inferno. Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Se a sua identidade é cristão, se o seu valor está no que Cristo fez por você, eu não consigo entender gente que não está preocupada em impactar a vida de gente que está indo para o inferno e acha que ser crente é vir no domingo, participar de um culto e servir na igreja. Isso pode ser religião, pode ser qualquer outra coisa, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Deus te abençoe.
Bom, como disse o pastor João, parece loucura, tá aí, WhatsApp, rede social, se você quiser falar com a gente. Nós vamos abrir um grupo de conexão para te ajudar, mas como é que eu faço? O que é o grupo de conexão? Não tem mensalidade, não tem autoridade espiritual, não tem não sei o que lá, não. Nós somos um grupo de amigos, pastores, liderados pela Central de Belo Horizonte, junto com a IBG, com a Arthur Alvim, igrejas que já estão caminhando na visão, né? Que queremos ajudar você, sabe o que? A cometer erros novos, a não cometer os erros que nós já cometemos. Então, nós queremos abrir um grupo aqui no Vale do Paraíba, como nós temos em São Paulo, temos no interior, no ABC. O que nós fazemos? São encontros mensais, periódicos, onde nós nos reunimos como pastores, e vem gente de Belo Horizonte, às vezes a gente, para trabalhar esse processo, como fazer, de que maneira fazer. Quem é que vai liderar a transição na sua igreja? Você, pastor. Você que é líder. Porque Deus deu a você a visão, você conhece a sua igreja, você conhece o seu DNA. Agora, a partir da central nós vamos te dar material, nós vamos te dar treinamento, vamos te dar orientação, vamos alinhar para que você, sob a direção de Deus, implante essa visão na sua igreja. Né? Então, se você quiser fazer parte disso conosco, o Rivelton, está com uma lista ali, você procura? Levanta aí, Rivelton, isso. Esse é um dos nossos líderes do Conexão, receba aqui o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, está eleito. Ele é, assim, não tem formalidade, assembleia. Ele é um dos líderes, junto com o pastor Ronildo e com o Fernando. Pronto, está eleito, né? Amém? Amém, irmãos? Pronto, está eleito. Então, são os líderes do Conexão aqui do Vale do Paraíba. Está aberto, não tem ata, não tem assembleia. Por quê? Porque é serviço. Eles estão aprendendo também o que tem que fazer. Se você quiser fazer parte com a gente, deixe seu contato no WhatsApp. Nós vamos divulgar para você os encontros que nós vamos ter. Vem gente de Belo Horizonte. A gente vai estar aqui a cada 2 meses. Nós vamos fornecer para você material, os links onde você pode. A gente vai te dar uma consultoria, se você quiser. Você paga o café. Se quiser São Paulo, o café é para nossa conta. Se for aqui, você paga o café dentro da agenda. A gente quer conversar com você, quer te ajudar, quer te orientar, quer caminhar com você para que você possa implantar essa visão na sua igreja, no seu tempo, do seu jeito, da forma como Deus colocar para você. E é isso, nós queremos começar isso aí em 2024, né, pastor? Já começar com os primeiros encontros, né? Nós temos, por exemplo, só para dar uma dica, sábado que vem, se você quer entender a visão, tem o DNA 1, tem 2 seminários de um dia inteiro, das 8 às 17, que é o passo a passo, como a gente faz. É fundamental você fazer isso, é gratuito, é gratuito. Se você quiser, eu vou deixar o Rivelton, tem um link aí, você pede a ele. Você só precisa se inscrever e está lá. Pastor João Vitor vai estar com a gente sábado que vem de novo de Belo Horizonte, para estar com a gente de 8 às 5, DNA 1, sábado que vem. E aí depois, em novembro, tem o DNA 2. Você faz o DNA 1 para entender a visão, como é que é o passo a passo, quais são as etapas, isso que o pastor João Vitor. E aí você vem para o DNA 2 em novembro, que vai ser lá na IBG. Como é que você implanta a escola de líderes? Como é que você estabelece a supervisão? Tudo que você quer saber, nós vamos passar um dia juntos, dissecando isso com você, mostrando isso para você, caminhando com você, pegando você pela mão. E aí, ao longo de 2024, nós vamos ter encontros periódicos aqui no Vale, e a ideia, se Deus permitir e tiver interesse, promover um DNA 1 aqui no Vale do Paraíba, DNA 2 aqui no Vale do Paraíba, estreitar essa visão e ajudar você a cometer erros novos. Se você quiser fazer parte disso, acreditar nisso, e assim, é grupo de WhatsApp, deixa eu dizer para você que é o padrão que a gente estabelece. Não é para dar bom dia, boa tarde, boa noite, você não vai receber nada disso, porque se fizer, vai aparecer lá. Rivelton tirou você do grupo, o pastor Marcelo tirou você do grupo, você vai ser eliminado. Porque é um grupo, pastor e líder, não tem tempo para perder. Não é para dar testemunho, botar musiquinha, você está proibido de fazer isso. Tudo que está relacionado à visão, você pode fazer pergunta, você pode pedir material, você pode pedir orientação, o grupo é aberto. Mas não é grupo para botar o esboço do seu sermão, não é grupo não. E como é líder, gente, não tem refresco, eu sou considerado em Belo Horizonte o radical, eu não sou radical, eu só estou lidando com pastores e líderes, gente madura, que entende que a gente está ali para entender a visão, aprender sobre a visão, compartilhar a visão, né? seu esboço de sermão é legal, sua igreja é linda, o seu negócio de bom dia é maravilhoso, mas não no nosso grupo. Ali nós estamos focados na visão. Se você, eu esqueci, vai aparecer, estou dizendo para o Rivelton, Ronildo, tirou você, e se ficar magoadinho, problema seu, você tem que crescer, porque a gente está ali, né? Você tem tempo, a gente não tem tempo. Por quê? Você vai observar isso, o pastor Wagner vai estar no grupo, o Tioli vai estar no grupo, o João geralmente está no grupo. Quando eu não tenho notificação, eu tirei todas as notificações dos meus WhatsApps, eu só tenho notificação de 3 grupos, da minha família, minha esposa e meus 2 filhos, da minha liderança da igreja, e do grupo de DNA. Então, quando vibra, eu paro porque eu sei que é algo importante. Agora imagina,
Eu correndo, e eu paro o que eu estou fazendo para dizer, bom dia, Jesus te ama. Eu já sei, não preciso que você me diga isso. Não preciso. Aí sobe o tremor do Senhor em mim, eu tiro o seu nome. Então não precisa me dar bom dia, eu sei que Jesus me ama, eu sei que não precisa. Porque se vibrar, eu sei que é a minha família querendo falar alguma coisa, ou é alguém da minha liderança que precisa falar comigo como pastor, ou é alguém do DNA, e eu quero dar prioridade. Isso não sou eu. Pastor Wagner é assim, não é, João? O Wagner e o Tioli agora, o Wagner foi mais. Mas assim, é muito rápido. Quem tem milhares, ele, o Tioli, eles respondem quase que na hora. E ali eles são os primeiros, a turma está atenta. Então nos ajude, você é muito bem-vindo para perguntar o que você quiser. Mas carinha, você vai no grupo da igreja, para os seus diáconos, onde você quiser lá, mas aqui não. Nós vamos te dar atenção.